só propósito. A palavra do Senhor diz que veio um vento impetuoso e encheu a casa. E diz que nenhum ficou de fora. Todos participando do renovo. Oxalá que nesta noite todos participem desse renovo. Pela espera que você está aguardando ainda aqui nessa casa de oração. Davi disse que queria morar dentro do templo do Senhor. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos lá na casa dele, porque eu sei que lá tem resposta para as minhas mágoas, eu sei que lá tem resposta para as minhas tristezas. Meu Deus! Isaías se levanta agora com autoridade, dizendo: eu tenho que profetizar, eu tenho que lançar a palavra para o futuro. Isaías olha para a nação e diz essas palavras: dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Isaías falou isso olhando com o olhar de Deus, dizendo: a nação vai ser mudada. Interessante, para mudar a nação não precisa de multidão, precisa simplesmente de um. Daniel Berg e Gunavi, por eles estamos ouvindo o Evangelho. Benihim, por ele centenas de almas estão aceitando Jesus. E a pregação do homem é de objetivo. E na nossa? Quem está indo? Você ouve falar de fulano? Ouve falar de ciclano? E você? Quem fala de você? Seu vizinho? O que falam de você lá na escola? Ela é crente mesmo? O que falam do seu namoro? Estreitou, irmão. Esperar dói. Porque quando a gente começa a esperar, o Senhor vai dando revelações. O povo de esperar, o Senhor lança revelações. O povo de esperar, o Senhor lança o que estava escondido. Aí o Senhor usa Isaías dizendo: olha, eu vou fazer vocês subirem como a águia. Sabe que Deus está usando Isaías aqui, dizendo: eu vou começar a dar destreza para a minha igreja. Glória a Deus. Eu vou começar a dar visão do alto. Eles tinham lá atrás, mas pelo pecado da idolatria, pelo pecado da concupiscência, o Senhor olha e diz: esse que está no vento não pode pagar o preço. Esse que está vindo lá em 2010 não pode pagar o preço. O congresso que vai ter lá na igreja, lá na cidade de Tiradentes, por causa do pecado do passado, eles não podem pagar o preço. Isaías se levanta e profetiza. Levanta Isaías e profetiza para a nação de cidade de Tiradentes, que eles vão no degrau maior, eles vão sair um pouquinho da terra e vão saber que lá está quebrando. Sabe o que Isaías está dizendo? Eu vou preparar uma dimensão para Tiradentes. Qual é o líder que não quer ver um adolescente inspirado por Deus, pregando a palavra, revelando, sendo usado, tendo ousadia? Qual é o líder que não quer ver você jovem, ousado, próprio e tolerante? Qual é o pastor que não quer ver você na igreja, cheio do poder, falando em outras línguas, dançando no Espírito? Qual é? Isaías, ele está olhando e dizendo: vamos selar esse futuro com fogo. Vamos profetizar para esse futuro com brasa. Mas vai além de ter renovo, vai ter destreza como a águia. E a águia não voa baixinho, e não para de voar baixinho. Sobe mais para cima. Começa a ver o terreno. Começa a ver o que tem na sua frente. Você está voando baixo. Você foi pouco até hoje. Mansa. Eu já falei para Jesus que eu vou parar de ser manso com certos crentes.
Porque de tanta mansidão, os pombos começam a chutar. Olha, eu cansei de ser pomba, pombinha. Mansidão. Não, eu cansei, possa. E interessante que pomba só pode em lugar limpo. E dessa limpeza tem crente que quer sujar. Ah, mas eu falei, Jesus, dá uma transformação, porque eu quero ser águia agora. Eu quero levantar o voo. Relevar-se, leviar. Hoje Deus está te convidando a dizer, pode ser pomba, vamos voar um pouquinho. Vamos voar um pouquinho. Vamos voar, vamos voar. Vamos voar, eu vou abrir os seus olhos. Vamos voar, eu vou renovar a tua alma. Vamos voar, eu vou abrir porta no horizonte. Para que você passe. E vai Deus está dizendo, eu vou lançar a profecia para a nação. Quem quer pegar, pega. Quem não quer, vai continuar sendo pombo. Aconteceu falando com o irmão. Liguei para o meu irmão, mais feio do que eu. Falei, me socorre que o carro quebrou. Os irmãos chegaram primeiro que ele, graças a Deus. Quando ele chegou, antes dele chegar, eu falei uma frase para eles, dizendo, quem não adora, segura o burrinho. E ele ficou lá com o meu burrinho, e eu estou aqui adorando. Aleluia! Eu estou preocupado, o que vai gastar, o que vai deixar de gastar. Eu estou preocupado de voar com uma águia hoje. Eu sei que eu cheguei tarde, mas eu vou tirar a tua razão. De você se levantar e ir embora, não vou tirar a sua razão. Mas se você quer voar comigo, irmão, ó. Voa, águia, voa. Chega de ser pombo, hoje Deus vai te colocar no alto. E águia é autoridade, Deus vai te dar autoridade, mulher. Chega! Deus está dizendo, sobe mais um pouco mais. Beleza? João subiu e teve revelação. Isaías subiu e teve revelação. Deus está dizendo, suba mais um pouco. Para a gente encerrar por aqui, para o pastor não puxar o meu paletó e eu voltar nesta casa. O que nos traz esperar? Primeiro nos traz cântico. Você pode estar endividado, mas sei lá na sua casa passa o vizinho, você está cantando. Aí o vizinho viu que você não foi trabalhar e já fica reparando. Mas quando dá meio-dia, você liga o fogão e está lá na panela de pressão assim. Ele não foi trabalhar, mas está lá. Sabe o que é isso? É cuidado. Se Deus cuida, pode voar. Vamos. Vamos. Para de ser tímido, porque você não é isso não. Deus já está te fazendo convite para voar. Relevar lá acima, agarrar. Você está segurando, né, irmão? Pode estravar o negócio, porque é o primeiro dia, e todo primeiro dia Deus sela. Oh, Deus! Destreza. Isaías olha, dizendo eu tenho que profetizar destreza, agilidade. Porque tem crente que amarra no laço e não consegue sair. Sabe esse lacinho de ficar? Esses lacinhos. Porque crente não fica, né? Aí diz, porque tem um certo pregador que diz, porque eu não sei por que eu estou dizendo isso. Então eu sei. Ô ficante, depois do culto Deus já está revelando. Voa mais um pouquinho, viu, ficante? Sei que já está de esquema já para acabar o culto. Cuidado, você vai pegar vinho na boca. Vai voar, Deus está te chamando para voar, rapaz.